Olá! Vamos mergulhar hoje numa passagem que fala muito sobre exclusão, sobre compaixão e principalmente sobre um toque. Um toque que foi capaz de mudar absolutamente tudo. E tudo começa com essa frase, um apelo que vem do fundo da alma, né? É uma declaração de fé assim, impressionante, vinda de alguém que estava numa situação que parecia não ter saída. Bem, o nosso caminho vai ser este. A gente vai entender a realidade duríssima de um leproso naquela época, depois o encontro radical com Jesus e, por fim, o que essa história de tanto tempo atrás pode significar para a gente hoje em dia. Para a gente conseguir entender a dimensão desse milagre, primeiro é preciso ter uma ideia do que significava ser um leproso. Era um estado de total desesperança. A palavra-chave aqui é impuro. Isso tinha um peso gigantesco. Significava estar separado, isolado, não só das outras pessoas, mas, na visão da época, do próprio Deus. Pensa só, era uma espécie de morte em vida, uma morte civil e religiosa. A pessoa era simplesmente apagada da sociedade, obrigada a viver como uma sombra, longe de tudo e de todos. Mas é aí que a história tem uma virada. Um homem, esse pária social, toma uma decisão que vai contra todas as regras estabelecidas. Imagina a cena. Isso era um ato de uma coragem, de uma audácia, era ilegal, mas era movido por uma esperança que desafiava qualquer convenção social ou religiosa. E aqui está o ponto central. A beleza está nas palavras dele. Ele não exige a cura, sabe? Ele reconhece o poder de Jesus, mas se submete à vontade dele. É uma expressão de fé e de confiança, sim, gigante. Bom, isso nos leva diretamente ao clímax de toda a narrativa. Uma ação que foi, ao mesmo tempo, cheia de compaixão e completamente escandalosa para a época. Antes de a gente ver o que aconteceu, vale a pena pensar um pouco. Por que a atitude de Jesus a seguir foi algo tão chocante para todo mundo que estava ali assistindo? Olha só que contraste. A lei mandava manter distância. O contato com o impuro tornaria a pessoa impura também. Mas Jesus faz o contrário. Ele se enche de compaixão, estende a mão e toca no intocável. Ele quebra o tabu. É mais do que só curar uma doença de pele. Ao tocar o leproso, é como se Jesus trouxesse para si aquela impureza para poder eliminá-la de vez. É um ato de amor no seu nível mais extremo. E a cura não parou no corpo. Jesus então dá um passo que é fundamental para que a restauração daquele homem fosse completa de verdade. Isso aqui é interessantíssimo. Jesus, que acabou de mostrar uma autoridade divina que está acima da lei, agora age em continuidade com a tradição. Ele usa a própria lei de Moisés para completar a sua obra, mandando o homem seguir o rito de purificação. Com isso, a cura seria oficializada e o homem poderia finalmente ser reintegrado na vida social e religiosa. Ou seja, a verdadeira cura não é só física, é restaurar a dignidade da pessoa e o seu lugar na comunidade. Certo. Mas por que essa história tão antiga ainda é relevante? A reflexão que fica é que talvez a gente deva olhar para a lepra como um símbolo de algo maior. Com essa perspectiva, o foco muda. Deixa de ser uma doença física para se tornar um símbolo das feridas espirituais, das coisas que nos isolam uns dos outros e, no fim das contas, de Deus. Então as fontes propõem essa distinção, sabe? Existem os leprosos, que a sociedade moderna exclui, os marginalizados, e existem também as lepras morais, aquelas que vêm de dentro, como a corrupção, o egoísmo. No fim, o chamado parece ser duplo. Por um lado, agir com compaixão com quem a sociedade descarta. Por outro, ter a mesma coragem daquele leproso e pedir pela nossa própria purificação, reconhecendo nossas próprias falhas. E assim, a gente termina onde começou, com essa oração que é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. É um convite para que qualquer pessoa possa se aproximar de Deus, reconhecendo as próprias misérias, mas confiando numa misericórdia que pode nos restaurar por completo.